Nem tudo que parece pequeno é insignificante, e nem tudo que parece grandioso tem valor diante de Deus. Em Lucas 21, somos conduzidos por uma sequência de cenas que à primeira vista parecem desconectadas. Uma oferta simples, uma profecia impactante, alerta sobre o fim. Mas, na verdade, tudo converge para a mesma verdade. Deus avalia a vida não pela aparência, mas pela essência. Não pelo impacto imediato, mas pela eternidade. O capítulo começa com um contraste silencioso, mas poderoso. Jesus observa os ricos depositando grandes quantias no gasofilácio. E então vê uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas. Humanamente falando, é irrelevante. Mas Jesus declara algo que inverte completamente a lógica. Ela deu mais do que todos. E aqui surge uma pergunta que precisa nos parar. O que define valor aos olhos de Deus? Quantidade ou entrega? A viúva não deu do que sobrava, ela deu do que precisava para viver. Isso não é apenas generosidade, é confiança radical. É dizer na prática, Deus é suficiente. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não mede o quanto você dá, Ele vê o quanto você confia. O texto avança e o cenário muda. Alguns admiram a beleza do templo, suas pedras, suas ofertas, mas Jesus, mais uma vez, rompe a superficialidade, dizendo: virá o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Aquilo que parecia sólido será destruído. E então, uma inevitável pergunta surge: será que talvez não estejamos construindo nossa segurança em coisas que parecem firmes, mas que são temporárias? Os discípulos perguntam: quando acontecerá isso? E Jesus responde, não com datas, mas com discernimento. Ele alerta sobre engano, falsos cristos, guerras, terremotos, perseguições. Isso nos ensina algo essencial. O foco do cristão não é prever o futuro, é permanecer fiel nele. E aqui está o ponto crucial. Jesus não promete a ausência de sofrimento. Pelo contrário, ele afirma que seus seguidores seriam perseguidos, traídos, odiados. Mas então ele diz algo extraordinário: nem um só cabelo da vossa cabeça perecerá. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Isso parece paradoxal. Como alguém pode sofrer e ainda assim estar seguro? A resposta está na perspectiva eterna. E então a pergunta se torna profundamente pessoal. Temos buscado uma fé que nos livra de problemas ou uma fé que nos sustenta através deles? Jesus continua e fala sobre a destruição de Jerusalém, um evento histórico, real, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, mas que também aponta para algo maior: o juízo de Deus e a transitoriedade de todas as estruturas humanas. O templo cairia, a cidade seria cercada, o caos viria. Mas mesmo em meio a isso, há um chamado: discernimento e fuga. Ou seja, fé não é imprudência, é sensibilidade à direção de Deus. E então o texto se expande para dimensões ainda mais profundas. Jesus fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Fala de angústia entre as nações, de pessoas desmaiando de terror. É uma linguagem que aponta para o fim dos tempos, para o retorno do Filho do Homem. Mas no meio deste cenário assustador, surge esperança. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Essa não é uma ameaça para os que creem, é uma promessa. Pois o mesmo Cristo que veio em humildade voltará em glória. Jesus então conta a parábola da figueira. Quando ela brota, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, os sinais indicam que o reino de Deus está às portas. Isso não é para gerar medo,
mas vigilância. E então vem um alerta direto. Vede, guardai-vos do que o vosso coração não fique sobrecarregado com as preocupações desta vida. Isso é extremamente atual, porque o perigo não está apenas nas grandes crises, mas nas distrações silenciosas. Mais uma vez, salta aos olhos uma pergunta: o que tem ocupado o seu coração mais do que Deus? Jesus conclui com um chamado à vigilância e à oração constante. Não uma espiritualidade ocasional, mas uma vida atenta, desperta, sensível. E as implicações espirituais são inequívocas. Lucas 21 nos ensina que Deus valoriza o coração mais do que a aparência, que tudo que é material e temporário, e que a história caminha para um clímax definido, o retorno de Cristo. Na prática, isso nos chama a viver com generosidade sincera, como a viúva, a não colocar nossa confiança em estruturas passageiras, a permanecer firmes mesmo em meio às dificuldades, e a cultivar uma vida de vigilância espiritual, porque quem vive para a eternidade não se perde nas urgências do presente. Na conclusão, tudo isso converge para Cristo. Ele é o Filho do Homem que veio, que morreu, que ressuscitou e que voltará. A viúva aponta para a entrega total. O templo destruído aponta para o fim do sistema antigo. E o retorno de Cristo aponta para a consumação de todas as coisas. Na cruz, Jesus entregou tudo, não 2 moedas, mas sua própria vida. E essa entrega abriu caminho para que hoje possamos viver não apenas com esperança, mas com certeza. E então uma pergunta precisa ser feita. Se Cristo voltasse hoje, Ele encontraria você vivendo com o coração no eterno ou preso no passageiro? Porque no fim, não será o quanto acumulamos, mas o quanto nos entregamos. Pense nisso. Que Deus te abençoe.